Uma músicazinha aí da Cidade Viva. O outro vídeo ele foi retirado por causa de direitos autorais. Como eu sou, né, professor da área de direito, tenho que entender essas coisas. Não ficar chateado agora, o Bastante deixou de propagar um pouquinho sua música para as pessoas mais jovens que estão estudando. Então, a alteração posterior do nome está aí, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a quem estiver sujeito ao registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvadas as hipóteses do artigo, né? Que eu acho que esse está aí embaixo, 110 desta lei, está aí, tá certo? Aí embaixo você está visualizando. Presta atenção! Então você está vendo aí que pode haver, né? Pode haver mudança posterior, mas é uma exceção e tem que ser motivada, mas tem que passar também pelo quem? Pelo Ministério Público e tem que ter uma sentença judicial. Não é de qualquer jeito. Depois é publicado, tá certo? Mostrando o porquê daquela motivação, tá certo? Pode ser que tenha alguma coisa ali naquele nome, ou a pessoa não se identifica com o nome. Existe um filme agora, né, da banda Queen. Quem não assistiu, assista, tá certo? Lá tá o Fred Mercury, o nome dele não era Fred Mercury. Lógico, leis diferentes, que ele é inglês, ele era da Inglaterra, acredito eu, né? Quer dizer, originalmente não, mas acabou sendo criado lá. E ele fez uma alteração do nome, que o nome dele virou Fred Mercury, que era o nome artístico, acabou virando o nome normal. Entendeu? Olha só, lá no 110, o que é que diz? Os erros que não exijam qualquer indagação para a contestação, né, imediata de necessidade de sua correção poderão ser corrigidos de ofício pelo oficial de registro no próprio cartório onde se encontra o assentamento, onde está lá registrado, mediante petição assinada pelo interessado, tá? Representante legal ou procurador, independentemente de que de pagamentos de selos e taxas, após manifestação conclusiva do Ministério Público. Então você está vendo aqui que a formalidade diminui, né? Se houver um erro, né, que não precise ser constatado, que não precise de uma averiguação mais profunda, né, dessa questão do nome. Então você está vendo aí que só precisa mesmo de uma manifestação conclusiva do Ministério Público e lá no cartório mesmo você já executa todo o procedimento sem precisar passar por uma sentença judicial e etc e tal. Tranquilo? Beleza? Vamos passar agora para o próximo. Cuidado, exposição ao desprezo público. Entenda que nome faz parte do direito de personalidade, tem todas aquelas proteções jurídicas sobre o nome, né? Então vamos lá, exposição ao desprezo público. O nome da pessoa não pode ser empregado por outro em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Então você está vendo aí que você precisa ter cuidado para a questão da exposição, né? Nas publicações, expor uma pessoa ao desprezo público. O que acontece hoje, via de regra, né? Tá demais hoje em dia, em especial nessas dimensões políticas aí, a gente perdeu um pouco o senso. Temos que, né, verificar que nós perdemos um pouco o senso, mas eu não estou aqui para falar sobre isso. Tá aí, tem que ter cuidado por quê? Se não houver autorização, você expor alguém, né, ao desprezo público, utilizando o nome dessa pessoa, entenda, o nome identifica pessoas. Então, o que é que acontece? Indenização por danos patrimoniais e morais e violação dos direitos autorais, tá certo? Se essa pessoa tiver, né, algo relacionado a ela com direitos autorais, beleza? Então tenha cuidado. Manda um cafezinho aqui, um golinho. Tenha cuidado em nessas exposições, nessas publicações onde você expõe pessoas, né, ao desprezo público. Tranquilo? Outra coisa que nós temos que ter cuidado, sem autorização. Não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Então, você aí de estabelecimento comercial, você aí que trabalha com essas questões, né, de marketing, de propaganda, publicidade, cuidado para não expor pessoas, né, ou sem autorização, expor pessoas em propagandas que elas não autorizaram. Então você pode aí o quê?
incorrer novamente em indenização por danos patrimoniais, morais e violação dos direitos autorais. Tranquilo, fácil demais, não tem o que fazer. E agora, o que é que acontece? Preste atenção. Hoje surgiu esse decreto, quer dizer, 2016, foi sancionado por Dilma Rousseff, tá? Que fala sobre o nome social, tá certo? E diz o seguinte: dispõe sobre o uso do nome social e reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autarquia e fundacional. Então, quem trabalha nesses setores, tá certo? Tem que reconhecer o nome social se a pessoa se identifica pelo seu nome social, não mais pelo seu nome de registro, tá? É uma lei, é um decreto que regula, quer dizer, é um decreto que auxilia leis, né? E ele tem eficácia normativa rápida. Desde 2016 está em vigor, então, principalmente no âmbito aí da esfera federal, tá certo? Nós temos que adotar o nome social da pessoa que se identifica com aquele nome social. Tranquilo? Fácil demais, não tem o que fazer, é só a gente ter esses cuidados aí, ok? E agora nós vamos para as razões do nome empresarial. Primeiro, significa o empresário, individualiza, responsabiliza o patrimônio dele, eu já falei isso. Direito é um centro de responsabilidades, responsabiliza as pessoas dentro de âmbitos na esfera pública, né? Tanto pode ser no direito civil, direito penal, direito administrativo. Ok? Distingue de outro. E existe aí a proteção condicionada ao registro. Então, quando eu registro o nome empresarial, pelo princípio da regulamentação, ele fica o quê? Protegido. Beleza? Fácil demais, não tem o que fazer. Vamos aqui para o nome empresarial. Proteção ao nome empresarial. Tá ali, princípio da regulamentação. Desculpa, ficou um pouquinho fora. Mas dá para você entender aí, ó. Proteção condicionada ao registro. A proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e da sociedade ou de suas alterações. A mesma lei que fala sobre o registro é a lei que vai falar sobre o nome empresarial. Tá aí, a 8934/94. Essa lei tanto vai regulamentar, presta atenção, essa lei tanto vai regulamentar o registro como vai regulamentar o nome e protege o nome aquele que realmente fez o registro lá na junta comercial. Quais outros princípios que decorrem deles? Fácil demais. Da veracidade, novidade. Primeira da regulamentação. Você precisa, primeiro o empresário e a sociedade precisam registrar. Depois que registram, a gente precisa saber quem identifica o quê? Quem são os responsáveis. Então o princípio da veracidade ele vai indicar quem é o responsável. Tranquilo? Novidade. Não pode coexistir nomes semelhantes. Apesar de nós sabermos que existem muitos nomes semelhantes hoje em dia, tá bom? Vou passar logo aqui. Existem muitos nomes semelhantes. Então esses nomes semelhantes aí são demais, são extensos. Hoje em dia tudo é eletrônico, provavelmente o programa lá DBE, ele já identifica, né, para a área de contabilidade, quem são essas pessoas, né, que estão com nomes semelhantes. Provavelmente ele não deixa nem passar o processo, acredito eu, né? A tecnologia serve exatamente para isso. Então, na novidade, o que é que vai acontecer? Assim que você colocar lá o nome, não pode coexistir na mesma unidade federativa dois nomes empresariais semelhantes ou idênticos. Então ele vai dizer que aquele nome é idêntico. Entendendo que nós podemos, como o Brasil existe muito Francisco, muito Marcelo, muito José, muito João, muitos Silvas, Martins, Amaral, Carneiro, existem muitos nomes semelhantes e sobrenomes dentro dessa mesma perspectiva. Então você está vendo aí que o princípio da novidade vai preservar aquele que primeiro registrou e não podendo coexistir, ele vai ter que dar um jeito. Coloca atividade, coloca outro termo lá, né, que diferencie. Entendendo que, tá certo? Hoje em dia nós temos tecnologia para isso. Da veracidade ele vai identificar quem responde, indicar quem exerce, né, a atividade comercial. Então, fácil demais, não tem o que fazer. Agora, quais são as duas espécies de nomes que nós temos? Né? As duas espécies. Nós temos a firma denominação. Isso já foi visto em sala, tá bom? Tá aqui, espécies de nome. Quando eu falo de firma, individual empresário é o nome da pessoa mesmo. Tá? Firma ou razão social, tanto faz. São o quê? Em sociedades contratuais, tipo o quê? Em nome coletivo, comandita simples, né? Tá entendendo aí, ó? Por ações, sociedade limitada, incomandita por ações, tanto as sociedades contratuais como as sociedades, né, que a gente chama estatutárias, elas
podem ter firma, tá? Apesar de que a denominação nas SAs acaba podendo você também identificar pelo nome dos sócios, né? Das pessoas que representam. Então acaba sendo uma denominação com uma característica de firma também. Mas daí, a firma basicamente é o nome, né? É o nome que reconhece. Já a denominação, não necessariamente. A denominação ela pode ser a descrição de uma atividade, ela pode ser a descrição do ramo em que você trabalha, siderúrgica, hidrelétrica, né? Essas coisas sempre incorrem, sempre estarão ali na denominação. Tá? A denominação, sociedades limitadas, comanditas por ações, né, podem optar também por isso daí. Então você está vendo quais são as sociedades então que podem ter. A gente vai ver agora rapidinho, cada uma delas num quadrozinho autoexplicativo, fácil demais. Tá aqui, ó. Vamos lá? Empresário, firma. Tá lá, exemplo, Luiz Marcelo Cabral Confecções. Pelo amor de Deus. Né? Empresário, quando é Eireli, que é o quê? Empresário individual de responsabilidade limitada. O que é que tem lá? Firma e denominação, pode ser os dois. Mas vamos lá. Vitória, locação de equipamentos agrícolas. Aí tem que colocar no finalzinho o quê? Eireli. Tranquilo? Nome coletivo. Aí nós temos firma, né? Em nome coletivo, firma. Aí estamos aí, ó. Eu, tá aí meu nome, o nome da minha irmã, por exemplo, ou outro nome que eu coloquei aí, e ali, ó, no final eu coloco, né, a atividade, né, instrumentos musicais, ou eu só coloco Luiz Marcelo Cabral e Cia. Tá vendo aí? Então você tá vendo as várias possibilidades que eu tenho em nome coletivo. Comandita simples, tá aí, ó, Marcelo Cabral, Ana Martins e Cia. Esse Cia vai representar exatamente os comanditários, que são aquelas pessoas que apenas o quê? Disponibilizam o capital, tá? Porque existe os comanditados e os comanditários. Os comanditados são os que o quê? Gerem a empresa. Entenda que lá na firma não pode conter os comanditários. Só pode conter aqueles que têm responsabilidade, são os comanditádos, porque gerem a empresa. Limitada, tanto firma e denominação. Tá aí, ó. Luiz Marcelo Cabral, Cia, tem que ter o nome limitada, e aí um tipo de o quê? Ó, Delícia Doces, LTDA. Né? Então pode ser tanto uma coisa como outra. Comandita por ações, da mesma forma que a limitada. Firma e denominação. No entanto, veja só, no final tem que ser C/A ou comandita por ações. Aí tá aí, ó, Marcelo Cabral e Cia. Marcelo Cabral e Cia, comandita por ações. Tá vendo ali, ó, tem que ter o comandita por ações. Delícias Doces, comanditas por ações. Tranquilo? E a última, que é uma das sociedades mais importantes, porque eu já disse a você que ela é uma das mais importantes para fins de contabilidade, das sociedades por ações. Só denominação. Mas a denominação aí, é isso que eu falei. A própria norma a gente vai ver daqui a pouco. A gente não tem, estou com pouquíssimo tempo, então os próximos slides eu vou apresentar só no próximo vídeo. Você vai ver aí, ó, tem Delícia Doces, Cia Delícia Doces, Marcelo Doce Sociedade Anônima, pode vir com, não, ou o SA, né, aquele S/A, e temos aí, ó, Companhia de Alimentos JP. Então você está vendo aí que além disso aí, a norma diz que pode conter também o nome de, você poderia colocar Marcelo Cabral I, tá? Tranquilo? Então você está vendo, empresário firma, empresário Eireli firma e denominação, nome coletivo firma, comandita simples firma, limitada firma e denominação, comandita por ações firma e denominação, sociedade por ação, denominação. Beleza? Bons estudos, galera. Não deixa de estudar, não deixa de ler. Sempre pega uma doutrina para ler, ok? Bons estudos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.